Olá pessoal e sejam bem-vindos ao nosso projeto de Conceitos Essenciais em C++, e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma ferramenta importantíssima para os desenvolvedores em C++, que é o Qt, ok? Nesse vídeo vamos começar com a visão geral do Qt, explicar por que ele é uma escolha tão popular entre os desenvolvedores em C++, em seguida vamos explorar os conceitos básicos e você verá como utilizar o widgets e layouts para criar interfaces amigáveis e responsivas. Além disso, vamos demonstrar como os sinais e os slopes facilitam a comunicação entre as diferentes partes da sua aplicação. Então, se você quer aprimorar a sua habilidade em desenvolvimento de softwares e criar aplicações robustas e modernas, você está no lugar certo. Mas, antes de começarmos, precisamos entender por que o Qt é tão importante para desenvolvedores em C++. O Qt é uma biblioteca poderosa e versátil que permite criar aplicações multiplataformas com uma única base de código. Isso significa que você pode desenvolver para Windows, Mac, Linux e até para dispositivos móveis, sem precisar reescrever seu código. Além disso, o Qt oferece uma vasta coleção de ferramentas e bibliotecas que facilitam a criação de interfaces gráficas de alta qualidade, manipulação de dados, redes e muito mais. Com o Qt, você pode aumentar significativamente a sua produtividade e qualidade de suas aplicações. Então, se preparem, porque a gente vai começar. Oi, meu nome é Melanie e eu vou falar um pouco sobre as estruturas básicas de um programa de Qt. O primeiro passo a ser feito é incluir as bibliotecas, que no caso são duas, o QApplicator e o QWidec. O Applicator é necessário para criar a aplicação em Qt e a outra biblioteca é necessária para criar, no caso, uma janela básica. O segundo passo é a definição da classe principal, que no caso é quem herdará o QApplicator ou o QWide, dependendo do tipo de aplicação que você está criando. A diretiva QObject é necessário para que o Qt possa gerar código de metadados para a classe. Terceiro passo é a implementação do construtor. O construtor é quando você implementa ele na classe principal, que é responsável por inicializar as janelas e seus componentes. Em seguida, você vai fazer a implementação do destrutor. E o destrutor, ele é responsável por liberar recursos alocados pela classe. Já na função main, é o ponto de entrada do programa. Ela é responsável por criar a aplicação, Qt, e mostrar a janela principal. Quando criamos uma instância da classe QApplicator, que é responsável por gerenciar a aplicação Qt, em seguida criamos uma instância da classe MainWindows e mostramos a janela com o método show, que no caso está entre parênteses. Finalmente, chamamos o método exec da aplicação para iniciar o loop de eventos do Qt. Por fim, a sua compilação e execução, que para executar o programa você precisará usar um compilador em C++ e o kit de desenvolvimento do Qt. Você pode compilar e executar o programa, o botão Run do QCreator. E essa é basicamente a estrutura básica de um programa de Qt. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Me chamo Arthur Bezerra Mello. Estarei explicando um pouquinho sobre cada função principal de cada arquivo utilizado para fazer a janela rodar em Qt, certo? Então, já no main.cpp tem a função de QApplication, que é a função que inicializa o aplicativo Qt, certo? E ela é seguida pela função mainWindow, uma função que cria uma instância de janela principal e a exibe. E a função que entra no loop de aplicativos é a app.exec, que é necessária para que a interface responda a eventos do usuário. Tranquilo? Então, já no arquivo mainwindow.h, temos a declaração de classe mainWindow, aquela que herda da que mainWindow, e nela acontece o construtor e destrutor básico de C++, beleza? No arquivo mainwindow.cpp, temos a função setWindowTitle, que define o título da janela, a função resize, que define o tamanho inicial da janela, a QWidget, que cria um widget central que serve como container para outros widgets, e a connect, que ela conecta o sinal clicked do botão para o slot kit do QApplication, que fecha a aplicação quando o botão é clicado. Então esse é mais um exemplo básico que mostra como estruturar um programa em Qt e criar uma janela principal e adicionar um layout em um botão
e conectar sinais e slots. Tranquilo? Olá, meu nome é José Vitor, sou aluno de Engenharia de Controle de Automação. Estou no terceiro período, sou aluno da disciplina de Programação 3, iniciado pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante. E aqui a gente está gravando esse vídeo para o projeto de extensão da nossa disciplina. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns códigos bem básicos, na verdade é um código só bem básico, onde a gente vai estar utilizando widgets e layout em Qt com C++. Olá, meu nome é Sóstenes e irei explicar um pouco sobre o que são os widgets no Qt Creator. Bem, um widget nada mais é do que uma componente de uma interface que permite ao usuário desempenhar alguma função ou acessar algum serviço. Bem, quando pensamos, por exemplo, num botão presente numa tela, esse botão vai permitir ao usuário fazer alguma coisa naquela tela, quer seja enviar alguma coisa, limpar alguma coisa ou algum tipo de outra funcionalidade associada àquela tela. Então, de maneira simples, um widget nada mais é do que uma componente que permite ao usuário desempenhar alguma função naquela tela, naquela janela que foi criada. Bem, agora mostrando uma execução de um programa muito simples, utilizando um widget, nesse caso o botão. Quando eu apertar esse botão, clicar nele, que ele diz diga olá janela, então quando eu clicar nele, nós vamos ver uma mensagem olá visitante. Bem, isso ilustra muito brevemente, de maneira muito simples, as infinidades de possibilidades que nós podemos criar com o Qt Creator e seus widgets, né? Essas pequenas componentes das nossas interfaces. E a diferença que a boa implementação dessas componentes fazem no programa. Elas por si só já mudam bastante a cara do programa, né? Então, esses widgets são bastante relevantes, porque sem eles não há interface, né? Eles são a porta de entrada para o usuário e a interface, verdadeiramente. Olá, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu vou falar um pouco sobre a definição de layouts em Qt, a importância na organização de interfaces gráficas, os layouts comuns e a relevância dos sinais e slots no Qt. No aplicativo Qt Creator, layouts são usados para organizar widgets dentro de janelas de forma estruturada e eficiente. Eles são fundamentais para definir como os componentes da interface gráfica serão dispostos, redimensionados e ajustados automaticamente. Utilizar layouts garante que a interface mantenha uma aparência consistente e funcional, independentemente do tamanho da tela ou da janela. A organização de layouts é crucial para criar interfaces intuitivas e fáceis de usar. Um layout bem estruturado melhora a navegação e a usabilidade, garantindo que todos os elementos da interface estejam visíveis e acessíveis. Isso é particularmente importante em dispositivos com diferentes tamanhos de tela, onde a adaptação automática da interface pode melhorar significativamente a experiência do usuário. Layouts bem planejados evitam sobreposições e garantem que os widgets tenham espaço suficiente para serem usados confortavelmente. Os layouts mais comuns em Qt são QV Box Layout, que organiza os widgets verticalmente, empilhando um widget em cima do outro, e ele também é ideal para criar listas ou sequências verticais de elementos. Também temos o QH Box Layout e o QGrid Layout. E basicamente isso. Em resumo, a definição e o uso de layouts em Qt são essenciais para criar interfaces gráficas organizadas e eficientes. Os layouts garantem que a interface se adapte a diferentes tamanhos de tela, mantendo a aparência limpa e funcional. É isso, muito obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Primeiro, vou mostrar para vocês que a gente vai precisar de 4 arquivos necessários para a gente estar conseguindo rodar um projeto em Qt com widgets e layout em C++. Então, esses códigos, esses arquivos seriam o main.cpp, né, onde a gente tem lá o ponto de entrada da aplicação, a main window.h, onde a gente tem a declaração da nossa janela principal, e a main window.cpp, onde a gente realmente implementa essa janela principal que a gente declarou na ponto .h, certo? E a gente também tem a main.pro, que é o arquivo do projeto em Qt, certo? Então, eu vou começar aqui com vocês, mostrando logo o código da main.cpp, do arquivo main.cpp. Então, eu não enviei aqui. Deixa
beleza. Tem alguns arquivos, alguns necessários, vou até remover aqui. Depois eu removo, né? Vou remover vi main.cpp, para estar mostrando a vocês o arquivo. Ele está apontando alguns erros aqui, porém quando a gente compila ele vai normalmente, então acredito que seja algum erro, certo? Então aqui na main.cpp a gente vai criar a instância da aplicação e da janela principal, onde a gente vai também iniciar o loop de eventos. Então dando uma olhadinha mais a fundo no código, aqui a gente inclui os cabeçalhos necessários para a gente criar a instância de que application, né, e main window, certo? A gente tem os cabeçalhos necessários e a gente também mostra a janela principal e inicia o loop dos eventos com o app.exec, né, que é a função que é responsável por isso. Ok? Então agora a gente indo para a main, vi window.h, né, main window.h, a gente vai estar mostrando, e na main window.h a gente vai basicamente declarar a classe main window, que herda de que main window. Então a gente vai mostrando aqui esse código. Então a gente tem a declaração da nossa classe, né, que é a main window, aqui. Então a gente inclui ali um construtor e um destrutor, certo? Então agora, mostrando para vocês a main window.cpp. Então a gente vai configurar a interface gráfica da nossa janela principal. Então tá aqui o código completo. É bem grandinho até o código. Grandinho não, é um código pequeno, só que para apresentar um pouco maior do que a tela, certo? Mas primeiro a gente configura a janela principal, né, com set window, aqui, com set window, título, que seria exemplo de widget layout, nosso título, certo? A gente também cria um widget central e um lado vertical principal, tá? Aqui o nosso widget central, que é o widget central widget, certo? E a gente também cria um widget vertical. Também tá com esses erros aqui, mas é de algum bug, eu acredito, porque tá rodando normalmente, da mesma maneira que o outro, tá? Então a gente também vai adicionar um rótulo e uma caixa de texto ao layout que a gente está usando, tá? A gente tem aqui o layout vertical e o widget central, no caso, eu confundi anteriormente, tá? Então a gente adiciona um rótulo e uma caixa de texto, a gente também cria um layout horizontal, layout horizontal para botões, certo? Que no caso são os botões de OK button, certo? E cancelar. E a gente adiciona eles ao layout principal. Então a gente adicionando uma área de texto ao layout também. Cadê? A área de texto a gente adiciona aqui, que é test edit, certo? A gente adiciona essa área de texto ao nosso layout. E a gente também conecta os sinais dos botões a slot. Tá? Então o botão aqui adiciona o texto da caixa de texto à área de texto. Aí o botão cancela vai fechar a aplicação. Ok? Vamos lá agora mostrar para vocês a main.cpp. Não, a main.pro. Main.cpp a gente já mostrou. A main.pro, né, que ela configura o projeto para o KMake, né, para que ele consiga gerar os arquivos de construção de maneira correta. Tá? Então a gente tem aqui Qt, o widgets, que a gente especifica que a gente vai usar os módulos do widgets, tá? Configurando o padrão C++, tá? E C++ 17, no caso, a gente lista nossos arquivos fontes e os nossos cabeçalhos, tá? Então aí a gente vai compilar, quer dizer, já compilei, mas para compilar eu vou remover o make, tá? Para compilar junto com vocês. Eu vou dar RMM, a minha já não tá. Tá, eu vou dar RMM no Makefile. Tá, certo. Então a gente vai dar aqui make, menos ó, Makefile, não tá. A gente deu o que make, então a gente vai dar make, dado com sucesso, tá? E agora a gente vai compilar, vai executar. Para executar eu vou estar pausando para eu conseguir mostrar a tela para vocês, tá? Bom, voltando aqui, agora a gente vai compilar, né? ./main. Abriu aqui o nosso layout. Acredito que esteja dando para vocês verem, certo? Então aqui, nosso layout está a caixa nome, né? Como eu mostrei a vocês no código. Então o que eu colocar aqui, por exemplo, programa 3, programação 3. Se eu der OK, ela vem para cá, certo? Para outro item. Se eu colocar, deixa eu ver, controle, então contato. Coloca contato e apertar OK, ele vem para cá também, como a gente tinha mostrado no código, certo? Apertando cancelar, fecha. Aí é basicamente isso o código que a gente queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito e de bom aprendizado para todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado. Olá, o meu nome é José Lucas e no Qt Design é possível fazer com que objetos se comuniquem entre si.
como por exemplo o botão de fechar, que quando você pressiona, você deseja que uma janela que está aberta ela se feche. E para isso, no Qt Design, a gente utiliza os sinais e os slots. Que o sinal ele é emitido quando um determinado evento acontece. Quando, por exemplo, um botão ele muda o estado. No nosso exemplo, quando o botão de fechar é pressionado, ele muda de estado. E o slot, ela é a função que é chamada a partir disso. No nosso exemplo, é a função que vai fazer com que a janela se feche. Os widgets do Qt Design, ele já tem muitos sinais que já são pré-definidos, mas você pode modificá-los, você pode criar mais, de acordo com a necessidade do projeto. Além disso, você pode atribuir vários sinais a um slot só, ou seja, são vários eventos, várias mudanças de estado que chamam o slot, que chamam aquela função, e também você pode chamar diversas funções apenas com um sinal, tudo de acordo com a necessidade do seu projeto. Olá, meu nome é Igor Henrique. Falando um pouco mais sobre slots e sinais, eles são indispensáveis em um código que utilize o Qt, pois sem eles, os widgets que fazem parte desse programa não tem como reconhecer e reagir às ações do usuário, fazendo com que todas as opções que estejam nas telas ou tela desse programa se tornem inúteis. Para conectar um sinal a um slot, você utiliza a função connect. Essa função será colocada dentro do método construtor da sua janela, no caso, dentro do método construtor da classe a que sua janela pertence. Essa função recebe 4 parâmetros. O primeiro é o nome do widget que você quer que emita o sinal. Você irá colocar o seta, e o nome do widget. Depois, você irá fornecer o sinal desse widget. Você irá colocar signal, dentro do parênteses irá colocar o sinal específico, o que você quer que seja feito para que o sinal seja emitido. No caso de um botão, por exemplo, eu colocaria dentro de signal o sinal clicked, que reconhece quando o botão é clicado, assim emitindo um sinal toda vez que esse botão for clicado. Depois, eu irei fornecer a classe do slot que irá receber esse sinal. Como esse slot terá a mesma classe da janela, então basta colocar this. Então, você irá colocar depois o slot. Você irá escrever slot, parênteses, dentro do parênteses você irá colocar o nome, o protótipo desse slot que será acionado quando o sinal for emitido. No caso de um botão, por exemplo, você pode botar push button underline clicked. Esse slot nada mais é do que um método que vai ser chamado quando um sinal for emitido de outro widget. Você então irá, em outra parte do código, definir esse método e escrever dentro dele o que você quer que aconteça. Se você quiser, por exemplo, que um label tenha o texto modificado quando você clicar em um botão, dentro desse método você vai selecionar esse label e irá mudar o texto dele. Após isso feito, você deve ir no local onde a classe da janela foi definida, e você vai pôr o protótipo desse slot, que deve ser posto em private slot. Não é private. Se não tiver private slot, só tiver private, você irá criar a parte private slot e dentro dela você irá colocar o protótipo dessa função. E então, desse método. Então, você vai ter uma conexão feita entre um sinal e slot. E chegamos ao final do nosso vídeo sobre Qt para desenvolvedores em C++, tá? Hoje descobrimos os conceitos básicos de Qt, exploramos a alteração de widgets e layouts para criar interface de usuários amigáveis. Também vimos como os sinais de slot facilitam a comunicação entre diferentes partes da aplicação, tornando o desenvolvimento muito mais eficiente e organizado. E espero que tenham gostado e que agora se sintam mais confiantes para começar a usar o Qt em seus projetos. O Qt é uma ferramenta poderosa que pode levar suas habilidades de desenvolvimento para o próximo nível, permitindo que você crie aplicações robustas e multiplataformas, com facilidade, né? Se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.
para mais conteúdos sobre o desenvolvimento de softwares. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe no comentário abaixo. Estamos sempre prontos para ajudar.